Eu queria dar uma boa noite a você novamente e pedir para que Deus abençoe você, que essa palavra ela possa ir de encontro à nossa necessidade, né? A minha necessidade. Eu estou aqui na Brasilândia, na igreja da Brasilândia, que lá em casa às vezes é muito barulho, mas pelo que eu vi aqui também está um pouco de barulho. Então, se você ouvir algum barulho aí anormal, é normal, tá bom? E nós estamos aqui, agradeço a Igreja da Brasilândia, que abriu as portas aqui para que eu pudesse estar ministrando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu queria mandar alguns abraços especiais, primeiramente para Elisete, aí, que está fazendo aniversário, a diretora do clube aqui do Sal da Terra, ex-diretora, que foi minha líder. Deus abençoe você, Elisete. E também aí para a região sul do país, a Cristine. Um abraço especial para ela, que Deus te abençoe, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre Cristo. É muito bom falar sobre Cristo, sobre o seu amor na nossa vida. Saber que Deus, Ele tem cuidado. E quando nós nos encontramos com Cristo, a nossa vida realmente muda. A mensagem de hoje, né, no tema O Novo Extraordinário, se encontra no livro de São João, capítulo 4, do 1 ao 30. Você aí pode ir abrindo a sua Bíblia, pode ir compartilhando aí essa live no Facebook, no Instagram, curta também as páginas aí da Freguesia do Ó, da Brasilândia, porque essa mensagem e as outras dos pastores que estiveram aqui alcançarão com certeza o coração de alguém, né, nessa noite. Que Deus abençoe você. Eu quero, antes de começar, fazer uma oração pedindo o Espírito Santo de Deus. Querido Pai, nós oramos, Pai, e pedimos a presença do Seu Santo Espírito, que essa mensagem desta noite possa ir de encontro com a nossa necessidade espiritual, Pai. Que possamos sair preenchidos do Seu Santo Espírito e que possamos ter uma vida renovada de acordo com a Sua santa e agradável vontade. Esteja conosco, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aqui no livro de São João, capítulo 4, dos 5 em diante, diz assim, ó: Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentava-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes para beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus, né, a explicação bíblica aí do texto bíblico, não se davam com os samaritanos. Replicou-lhes Jesus: Se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar do poço, é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porém, porventura maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém. Aquela mulher teve um encontro interessante com Jesus Cristo. Eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, eu quero destacar que Jesus Cristo é a fonte da água da vida. É Ele que pode transformar a nossa vida, é Ele que pode transformar a sua vida nessa noite. Assim como Ele transformou a minha vida alguns anos atrás e me trouxe aqui onde eu estou. Interessante, nós vemos no texto, o apóstolo João aí destaca Jesus como tendo... Nós passamos, às vezes, o texto bíblico tão correndo que nós não vemos esse detalhe. O apóstolo João, ele detalhava o aspecto humano de Cristo. E esse aspecto de Cristo sentir sede, chorar, sentir dor, sentir cansaço. O texto bíblico aqui diz que ele estava cansado e ele sentiu sede. Mostra um Cristo presente em nossa vida. Um Cristo que se compadece com quem nós somos, com a nossa vida, com as nossas dores.
Você está começando a ouvir esse sermão hoje e deve estar cansado desse dia de trabalho. Talvez esteja cansado até ou cansada da sua vida. Esses dias recebi uma mensagem muito triste. Mandei uma mensagem, uma meditação, e uma das mulheres me respondeu: eu tenho vontade de me matar agora, nesse momento. Eu tenho vontade de tirar minha vida. Alguns dias atrás eu tinha conversado com ela para procurar um psicólogo, um especialista na área, mas ela me mandou essa mensagem. Eu disse: em nome de Jesus, não tire a sua vida. Você e eu precisamos ter um encontro com Cristo. Cristo teve cansaço, teve fome, teve dor. Isso mostra um Cristo presente, um Cristo que sabe o que se passa dentro do meu coração e dentro do seu. O texto bíblico continua, né? Nós vamos aqui, de acordo com o comentário bíblico adventista, essa história da mulher samaritana, né, que ali o texto bíblico diz, pode ser dividido em 4 partes, 4 estágios, né? Primeiro, Cristo despertou nela um desejo por algo melhor. Para que você receba Cristo e tenha Cristo em seu coração, é necessário que seja despertado na sua vida algo melhor. Porque muitas pessoas estão satisfeitas com a vida que levam, com a forma longe, perdida, entregue aos prazeres longe de Cristo. O segundo aspecto, o comentário diz que é o despertamento, que Cristo despertou naquela mulher uma convicção da própria necessidade. Nós precisamos olhar para nós e vermos o que necessitamos. E o que nós necessitamos em nossa vida é Cristo. O terceiro ponto é um estímulo para o chamado para uma decisão, terceiro ponto, e reconhecer Jesus como Messias. Nós precisamos reconhecer Jesus como o centro da nossa vida. E por fim, Jesus chama aquela mulher a ter uma decisão, uma decisão adequada, de acordo com a mensagem que ela conheceu, o Cristo que ela conheceu. Nós precisamos de uma mudança em nossa vida, quando nós conhecemos a Jesus Cristo. Você e eu precisamos mudar, precisamos dessa mudança necessária. No capítulo de João, versículo 4, 7, nós vimos aí, já destacamos, que Jesus se tornou um conosco, a fim de nos socorrer em qualquer circunstância. Quando Jesus diz, dá-me de beber, ele estava dizendo que ele era um conosco, ele é o nosso Emanuel, ele tem tantas qualidades, né? Jesus, o nosso bom pastor, a nossa luz do mundo. Para cada necessidade humana, Jesus supre aquele aspecto. Para aquele que tem fome, Jesus é o pão da vida. Para aquele que tem sede, Jesus é a fonte da água da vida. Aquela mulher era uma mulher de linhagem samaritana. Agora, não queria dizer que ela era de Samaria. Sabe por quê? Porque Samaria ficava a 2 horas de viagem dali. E para aquela mulher vir buscar água ali no poço de Jacó, que Jacó havia dado para o seu filho, né, José, para os seus filhos ali, a descendência, era muito longe, né? Jesus estava indo para uma região e passou naquele lugar. Só que quando Jesus falou com aquela mulher, ela era uma samaritana. E nós sabemos ali pelo texto bíblico que os samaritanos tinham um certo tipo de briga com os judeus. Na verdade, os judeus eram proibidos de falar com os samaritanos. Eram proibidos de pedir emprestado, de negociar, né? Até em caso de necessidade. Qualquer contato pessoal com eles. Um judeu não tomava emprestado, nem recebia obséquios de um samaritano. Talvez seria uma briga hoje, né, ali que existe na faixa de Gaza ainda, ali entre os palestinos e os judeus, ou que existe aqui no Brasil, entre palmeirenses, corintianos. Existem tantas polaridades, né? Existem os da esquerda, existem os da direita. Agora, poucas pessoas são do céu, viu? Poucas pessoas são do céu. As pessoas são de todo lado. É a favor desse presidente. O pastor Rafael, essa semana, falou sobre isso, né? Rafael Malizani. As pessoas são extremas, mas ninguém é do alto. Então, eles tinham essa briga. E quando Jesus pediu água para ela achou estranho. Como Ellen White comenta ali no Desejado de Todas as Nações, página 83, que pedir um favor ao samaritano ou buscar de qualquer maneira beneficiá-lo não entrava nas cogitações, nem mesmo nos discípulos de Cristo. Ao Jesus pedir água, quebrou a barreira do preconceito. Nós precisamos quebrar uma barreira que existe do preconceito.
Muitas vezes nós olhamos uma pessoa e acreditamos que essa pessoa não tem solução, que essa pessoa não merece ou não deve receber da água da fonte da vida. Nós devemos olhar com o olhar de Cristo. Ele olhou uma samaritana, mas ele olhou além. Uma pessoa, uma possível discípula para o reino de Cristo. Nós precisamos quebrar os preconceitos. Não abrir mão dos nossos princípios, sim. Mas nós, como servos de Deus, discípulos do reino de Cristo, nós devemos quebrar os preconceitos para que possamos alcançar as pessoas. Você sabia que 60% a 70% do nosso corpo é constituído de água? Você sabia que uma criança da idade de 0 a 2 anos, ela tem 80% de água no seu corpo? Por isso que as crianças são tão fofinhas, né? Dá vontade de apertar assim a bochecha. É tanta água que elas têm, viu? Agora, você sabia que quando a gente vai diminuindo, ali na idade dos 50, 60 anos, aliás, quando a gente vai pegando a idade, vai aparecendo tudo, né? Talvez você esteja sentado no seu sofá aí, tá com aquela dor nas costas, tá com a dor em todo lugar. Isso é falta de água, viu, meu amigo? Isso é a idade chegando. Eu, na minha altura dos 30 anos, tem coisas que eu não tinha quando 20 anos. Talvez nos seus 40, 50, 60, vão aparecendo as coisas que a gente nunca esperava. Agora, eu quero dizer isso para vocês para chamar atenção para a água, o H2O, viu? Não a água da vida. O cérebro e os músculos e o coração são constituídos por 75% de água. Eu quero dizer isso para você porque os órgãos mais simples, como o pulmão e fígado, têm 86% de água. E o sangue tem 81% de água. Tá? Por que eu quero dizer isso? Porque, de acordo com especialistas, se o nosso corpo reduzir 1% de água, nós sentiremos sede. Os especialistas dizem que se diminuir 5%, a nossa pele encolhe, temos dificuldade em mover os músculos, pensar com clareza, e em 10% do nosso corpo morrerá. Olha, a água é muito importante para o meu e o seu corpo. Já bebeu água? Está com o seu copo de água aí ao lado? Beba água. Mas o que eu quero dizer para você, segundo o e-mail que está rolando aí pela internet, a falta de água é o fator número 1 para as pessoas sentirem fadiga, sentirem cansaços. Os especialistas recomendam de 8 a 10 copos de água por dia, para evitar dores nas costas e dores nas juntas. E também diminui a água, diminui o câncer do colo de mama, câncer do cólon, câncer de mama em até 79%, e 50% em desenvolver câncer na bexiga. Olha, a água é importante, né? Agora, o que eu quero chegar ao ponto principal com você é que a sede é um indicador tardio da falta de água. Você compreendeu? A sede é um indicador tardio da falta de água. Quando se tem vontade de beber água, quer dizer que o nosso organismo precisa de água há muito tempo. Sabe quando nós comparamos isso espiritualmente? Quando nós sentimos a falta de Cristo, a nossa sede espiritual é um indicador tardio de que você não tem bebido da água da vida. Quando nós sentimos saudades de Cristo, nós sentimos um vazio, tristeza. E quando você, líder de igreja, vai visitar um irmão que já não vai na igreja, que não está querendo mais participar da igreja, ou não quer saber de Cristo, pergunte a ele se ele está estudando a Bíblia, se ele está orando, se ele tem contato com Cristo. Ele vai dizer que não lê a Bíblia mais, que não tem vontade de orar. E nós sabemos que isso mostra a sede espiritual aparecendo em nossa vida. Nós precisamos buscar Cristo. A água para os orientais era de grande importância, ainda é, por causa da escassez de água por ali. Eles dizem que a água é um dom de Deus. E quando Jesus se encontrou com aquela mulher, de acordo com os relatos de alguns teólogos, dar de beber a um sedento viajante era tão considerado para os árabes que eles desviavam o caminho para conceder água ou para tomar água. A água é um dom de Deus para quem tem sede, né? Ellen White comenta ali no livro Desejado de Todas as Nações, e eu acho a escritora Ellen White um trecho muito lindo. Ela diz assim, ó: o Rei do céu
chegou a essa desprezada alma, pedindo um serviço de suas mãos. Aquele que fizera o oceano, aquele que rege as águas do abismo e abre as fontes e os rios da terra, repousou a sua fadiga junto ao poço de Jacó. Ele esteve na dependência da vontade de uma estranha, até quando a dádiva de um pouco de água. Aquela mulher não sabia com quem ela estava. O ordinário é isso. Ela ia todo dia buscar água. O extraordinário foi quando ela encontrou Cristo. Ela ia buscar água e a vida dela continuava do mesmo jeito. Mas quando ela encontrou Cristo, aquele que fez os oceanos, as fontes das águas, ela não sabia com quem estava, de frente com quem estava. E você hoje está de frente com Jesus Cristo. Ele não está longe, ele está perto, como estava perto daquela mulher. Aquela mulher não sabia que estava com a fonte da água da vida. E ela, a fonte da água da vida, pedia água para ela. Sabe, irmãos, um ser humano pode ficar sem se alimentar alguns dias, mas ele pode ficar sem beber água, apenas de 3 a 5 dias. Você deve beber de 2,5 litros de água por dia. Nem que você vá muitas vezes ao banheiro. É importante que você lubrifique os seus órgãos, o seu corpo. A água é um dos 8 remédios naturais. Você sabia que o nosso planeta é chamado de planeta azul porque é constituído de 75% de água? A água permeia tudo o que nós conhecemos. Eu quero convidar você para uma lenda que existe. Essa lenda é sobre a fonte da juventude. Você já ouviu falar? Quando eu assistia desenho quando mais novo, sempre nos desenhos aparecia uma fonte da juventude. Quem não quer ser jovem para a vida inteira? Quem não queria beber uma água e voltar à juventude, né? E viver eternamente? A lenda dizia, a mitologia dizia que quem bebesse dessa água viveria eternamente ou viveria eternamente jovem. Essa lenda, ela vem de uma mitologia greco-romana. E eles diziam que essa água saía do Monte Olimpo, né? E vinha ali dos deuses, por isso que ela tinha esse poder. Você sabia que até Alexandre o grande conquistador, teria buscado essa água do Rio da Vida? E uma história engraçada é que um tal de Ponce de Leão, ele saiu lá da Espanha, junto ali com Pedro, Américo e Cristóvão Colombo, para conquistar a América, conhecer a América ali, e ele veio. E ele tinha um sonho de conhecer a fonte da juventude. E esse homem foi enganado por muito tempo, porque, de acordo com a mitologia, a fonte da juventude era encontrada em lugares paradisíacos. Até que ele foi eleito ali governador ali de Porto Rico, e depois ele entrou mais para dentro, chegou a Cuba. E buscando a fonte da juventude, ele foi morto por índios. Sabe, você e eu temos buscado diante de muitas coisas para matar a nossa sede. Talvez você, como aquela mulher samaritana, está diante da fonte da vida eterna, mas tem buscado em águas de torneira, em poços sujos e águas contaminadas. Onde você se encontra hoje é a pergunta que eu quero te fazer. O quão longe você está de Jesus Cristo? Pergunto que muitas pessoas estão ao lado de Cristo e se sentem distantes. Aliás, tem muitas pessoas que acreditam que o pecado delas é tão sujo, que Jesus não pode dar perdão para elas. Tem pessoas que se sentem impuras, sujas, e acreditam que Cristo não pode lavar o pecado delas. Sabe? Tem pessoas que estão defendendo filosofias, tem pessoas que estão defendendo extremismos, teorias, bandeiras, estão defendendo tudo na igreja. Brigam, como o pastor Rafael disse nas redes sociais, mas a única bandeira que nós deveríamos levantar é a bandeira do Emanuel ensanguentado. Você tem levantado a bandeira do Emanuel ensanguentado? A bandeira de Cristo na cruz, o que pode trazer salvação? Ou você tem brigado por coisas tolas, coisas cotidianas? A segunda parte, Jesus Cristo desperta naquela mulher o desejo por algo melhor. Ela não sabia que tinha aquela necessidade. E você está ouvindo esse sermão, acredita que não há necessidade em sua vida. Quando Jesus diz ali no versículo 9 e 10, e pede água da vida,
e diz para ela que daria a água da vida, Jesus está falando ali no grego, rudorzon, que significa água fresca, ou uma água corrente. Jesus estava ali com ela, diante do poço de água parada, e quando ele falou que daria uma água fresca, uma água da vida eterna, ele estava contrastando com aquela água parada, porque essa palavra no grego tem a ver com águas correntes. O livro de Jeremias compara Cristo, falou do Senhor como manancial de águas, a fonte da água viva. Quando Jesus disse que daria uma água viva para ela, aquilo causou um pânico no cérebro dela, ela nunca tinha ouvido falar sobre isso. Sabe, os samaritanos, apesar de eles adorarem o Senhor, eles tinham um tipo de sincretismo religioso. Eles adoravam ídolos e faziam outras coisas. Eles não ofereciam uma verdadeira adoração a Deus. Sabe, irmãos, Jesus é mais enfático ainda. À frente, ele diz para ela que daria uma água que ela nunca mais teria sede. Você já pensou naquela mulher? Todo dia ela pegava o seu balde, o seu cântaro e fazia aquela caminhada longa para buscar água. E todo dia sentia sede. A água é necessária para várias coisas, para alimentar ela. A água permeia a cultura, a filosofia e permeia tantas coisas. Nós necessitamos tanto de água. E quando Jesus disse que daria uma água que ela não teria mais sede, aquilo despertou nela. Ela falou, que água que é essa? Eu não vou precisar fazer mais esse caminho. Eu não vou precisar voltar aqui todo dia. E a reação dela no verso 10, ela diz o seguinte: onde está? Onde eu obtenho essa água? Onde eu posso buscar? Que eu nunca mais teria sede. A natureza figurativa da água viva que Jesus ofereceu àquela mulher está totalmente clara. Esta água satisfaz a sede da alma por coisas melhores do que a vida pode oferecer para a vida eterna. Você e eu temos bebido de fontes rotas. Temos bebido de qualquer fonte e não da fonte eterna. As fontes que não satisfazem a nossa alma, as fontes que não complementam, não completam o nosso ser, quem somos. Somente Cristo pode preencher o vazio da sua vida. E você está se sentindo triste e vazio hoje, porque você hoje pela manhã, ou há vários dias, não tem bebido da água da fonte da vida. Sabe, aquela mulher chegou e não sabia da sua necessidade, mas Cristo despertou. Quantas almas estão sedentas e se acham junto à fonte da vida, mas buscam em outras fontes. Jesus disse, se tu confessares com a tua palavra o Senhor Jesus em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Se você confessar Jesus Cristo nessa noite, você com certeza será salvo. Se você clamar por Cristo, Ele pode trazer salvação para a sua vida. Quando eu tinha por volta de 11 anos, e essa igreja aqui me traz grandes lembranças. Na época de carnaval, eu já organizei alguns retiros que aconteciam na época de carnaval, né? Retiros espirituais. Dá muito trabalho, mas é uma bênção. Mas quando eu era pequeno, por volta dos meus 9 anos, nós fomos aqui para uma cidade do interior, chamada Miracatu, ali perto de Juquitiba, depois de Juquitiba. E ali havia um rio, existe ainda um rio, né? Chamado Rio das Pedras. Eu tinha por 9 anos, só que havia vários locais ali para se nadar, né? As crianças ficavam no lugar mais raso. E os adultos tinham um lugar lá que era bem fundo, assim. Pelo menos dava para eles cobrirem a cabeça, né? E eles nadavam naquele rio. E eu fiquei olhando aquilo de longe, porque a água que eu estava, apesar de ser criança ali, entrando na adolescência, pegava só no meu joelho, não dava para brincar muito. E eu comecei a observar os adultos e falei, eu tenho que pular naquela água. Só que eles não deixavam. Eu chegava perto, minha mãe falava, Rafael, vem para cá, me gritava. Você sabe como é criança, né? E eu fiquei olhando, e os adultos lá pulando, aquela água estava fresca, gostosa. Você sabe que a água envolve alegria, né? Eu sempre gostei de piscina, sempre gostei de água, gostei dessas coisas. Parque aquático é muito gostoso, né? Você quando vai num parque aquático é gostoso. E eu fiquei observando os adultos ali, de longe. E quando eles distraíram, minha mãe distraiu, eu fui lá pro fundo e pulei.
Só que eu não imaginava que a gente precisava saber nadar, né? Ninguém estava me observando. A água batia um pouquinho acima, assim, da minha cabeça. Mas eu não sabia nadar. Eu batia. Eu me lembro de ali olhar e ouvir o sol batendo na face da água. E eu fui me despedindo, assim, no meu pensamento, do meu pai e da minha mãe. E eu fiquei pensando como seria meu pai e minha mãe com essa saudade, né, que ficaria de mim. E fui me despedindo e comecei a engolir água, engolir. De repente veio uma mão assim e me puxou. Tinha um irmão, de longe, observando que eu pulei na água sozinho. Ele me salvou e eu engoli água. Ele, menino, você é doido. Eu estava te observando de longe. Eu estava vendo o que você estava fazendo, você pulou. Você não viu que não tinha altura? Olha, eu levei uma bronca bem boa da minha mãe aquele dia e quase perdi a minha vida. Na verdade, por vezes, eu quase perdi a minha vida muitas e muitas vezes. Nós não sabemos o objetivo de Deus. Eu sei que Jesus me olhou ali jovem ainda. Jesus poderia não ter te dado a oportunidade de uma nova vida, mas Jesus ainda me conservou naquele dia. E ele olhou através daquele menino que inconsequentemente pulou em águas profundas. Eu quero dizer, você está ao lado da fonte da água da vida, mas você não enxerga, acredita que não tem perdão. Você realmente quer beber de fontes rotas? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Precisamos estar ligados à fonte da água da vida. O culto, irmãos, amigos, não é apenas no sábado. O cristianismo não se aplica dentro da igreja. Os cultos são também nas quartas e nos domingos. Mas existem pessoas que só vão buscar a fonte da água da vida aos sábados. O cristianismo não é apenas para dentro da igreja. Tem gente que chega dentro da igreja com a família bonita, tudo. Mas quando chega em casa, bate na mulher. Ou a mulher às vezes bate no marido, que hoje o negócio está meio difícil. Mas existem pessoas que têm um cristianismo apenas dentro da igreja, mas quando saem, mudam de cara. A água da vida está disposta a todo momento, perto de mim, de você. E eu quero dizer para você que os braços de Cristo estão estendidos para a sua vida, como esteve naquele dia que aquele homem me salvou. Eu estava morrendo, eu estava no fundo daquele rio, mas aquele homem estendeu os braços para mim e me trouxe a vida novamente. Você está sem esperança? Você sente vontade de se despedir desse mundo? Já passaram pensamentos suicidas dentro da sua mente? Você se sente cansado desse mundo, de todas as coisas? É um problema atrás do outro e não vem mais solução? Não faça isso. Jesus Cristo está com os braços estendidos para mim e para você. Jesus despertou no coração daquela mulher samaritana o desejo pela água da vida eterna. Mas para ela receber o dom vindo dos céus, ela teria que mudar os seus hábitos. Ela teria que mudar os seus costumes. Ela teria que mudar quem ela era. Para você e eu recebermos o dom de Cristo, o dom da vida eterna, receber dessa fonte, nós precisamos mudar a nossa vida. Nós precisamos ser novas pessoas. O verdadeiro evangelho, ele vai de encontro com o pecador e com o pecado. O verdadeiro evangelho de Cristo, ele te chama e me chama para uma mudança de hábitos. Para Jesus Cristo oferecer a água da vida eterna, aquela mulher precisaria de uma modificação. Ela precisaria de uma nova vida. Ninguém pode receber da fonte da água da vida eterna sem ter uma mudança em seu coração. Existem muitas religiões, existem muitos líderes que estão pregando para você que você não precisa de uma mudança. Você precisa, porque na história da mulher samaritana, nós vemos Cristo confrontando ela com o seu pecado e com o pecado, com o pecador. O pecador precisa ser confrontado, precisa haver mudança para que possamos receber o extraordinário de Cristo, que possamos receber o novo extraordinário, que possamos receber a fonte da água da vida eterna.
você tem vivido a sua vida de qualquer forma, né? Longe dos caminhos de Cristo, longe da vontade de Jesus. Você e eu precisamos mudar de vida. No verso 16 ao 18, Jesus diz assim: vai, chama teu marido e vem cá. No 17 ele diz: o que respondeu a mulher: não tenho marido, replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Jesus estava virando as páginas profundas da vida daquela mulher. E para que haja uma transformação, um novo extraordinário na minha e na sua vida, é necessário que Cristo vá profundo na nossa alma, para que possa nos transformar em pessoas novas, pessoas aptas a receber o trono de Deus. Existe um versículo na Bíblia, nos escritos de Ellen White, que diz assim, ó, a escritora americana diz assim, ó: essa mulher representa a operação de uma fé prática. Em Cristo, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água da vida faz-se fonte da água da vida. O depositário se torna um doador. A graça de Cristo na alma é uma vertente no deserto, fluindo para o refrigério de todos e tornando os que estão prestes a perecer ansiosos de beber água da vida. Quando os discípulos chegaram e viram aquela situação estranha, Jesus falando com uma samaritana. Mas quando Jesus disse ali no verso 14, que daria a água que eu lhe der, será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Jesus estava dizendo que aquela mulher se tornaria uma fonte da água da vida. A sua vida está seca, está sem graça, triste. Você não sente alegria, e água é sinal de alegria. Saiba, você e eu precisamos beber dessa água. Nós precisamos ser fonte de água de vida para as pessoas. Existem pessoas morrendo ao nosso redor sem conhecer o amor de Cristo e sem conhecer do seu amor. Nós precisamos de uma nova vida. Eu sempre gostei muito de água quando eu disse para vocês. Eu queria finalizar com vocês com alguns versos da Bíblia, que eu acho muito lindo. Na verdade, quando eu vi esse verso, Deus tocou e falou comigo profundamente. Salmo 46, do 4 ao 7, diz assim, ó: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O rio da água da vida, que vem do trono de Cristo. A origem da água da vida é Cristo. Cristo é a água da vida a jorrar para toda a vida. Há um rio que banha a cidade de Deus, e ela vem do trono de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único capaz de novamente te dar um novo sentido para a sua vida, de mudar a sua vida seca, triste, desanimada. Sabe por que você tem bebido de água de torneiras? Você tem bebido de água de todos os lugares. Você não tem bebido da água da vida eterna. Apocalipse 22, do 1 ao 2, diz assim, ó. Eu quero ler com você. Diz assim, ó: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore da vida são para todos os povos. João, no fechamento de Apocalipse, no capítulo 22, do 1 e 2, ele diz sobre esse rio que vem do trono de Deus. Sabe, irmãos, há um rio
que alegra a cidade de Deus. Há um rio que alegra a nossa vida. E esse rio é Jesus Cristo. Na verdade, Jesus Cristo é e sempre foi o novo extraordinário da nossa vida. Ele quer mudar a sua vida nessa noite, como mudou a vida daquela mulher. Mudou a minha vida, mudou a vida de muitas pessoas que eu conheço. Não haverá mais sede espiritual. Aquela mulher encontrou a fonte da água da vida eterna e sua vida mudou radicalmente. De uma vida de pecado para uma vida de alegria. Ela recebeu da fonte da vida eterna e levou essa água para os outros. Nós precisamos estar em contato com Cristo para que possamos levar o amor dele para as pessoas. Como nós levaremos uma coisa que nós não temos, se nós mesmos estamos com sede de Cristo? Nós precisamos ser discípulos. Nós precisamos levar pessoas ao reino de Cristo. Daquele encontro nós podemos tirar lições valiosas. A água simboliza o Espírito Santo. E como um viajante no deserto necessita de água, assim nós precisamos do Espírito de Deus, para que possamos passar o deserto da nossa vida, e que possamos passar o deserto que é esse mundo. Nós precisamos de Jesus Cristo, nós precisamos do seu Santo Espírito, para que possamos estar capacitados para levar o amor dele. O Espírito de Deus traz amor ao nosso coração. Ele satisfaz os nossos anseios, de modo que as riquezas, as honras, os prazeres do mundo não nos atraiam. Tal é nossa alegria quando encontramos Cristo, que nós nos tornamos uma fonte para jorrar. Por muito tempo, aquela mulher sedenta, esteve sedenta da água da vida. Mas quando ela encontrou Jesus, ela não teve mais sede. Você precisa encontrar Cristo. Você precisa encontrar Jesus nessa noite. Eu quero encerrar com vocês com o livro de Apocalipse. E eu quero chamar você a tomar uma decisão ao lado de Cristo. Apocalipse capítulo 22, verso 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Aceite Jesus Cristo. É tão fácil, Jesus Cristo está ao lado nosso. Nós precisamos só dizer sim, eu aceito. Eu quero convidar você a colocar aí, eu aceito Jesus Cristo na minha vida. Eu quero convidar você, hashtag eu aceito. Coloque aí, hashtag eu quero uma nova vida. Hashtag um novo extraordinário. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Aceite o convite. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que tem sede, venha. Aquele que quiser, receba da água, da fonte da vida. Aquela mulher chegou até Cristo e Cristo pediu água para ela porque ele estava com sede. Mas depois do encontro com Cristo, foi Cristo que preencheu a sede daquela mulher. Nós vamos até Cristo pensando que temos muitas coisas para oferecer para o seu reino, mas não temos nada. É Cristo que nos preenche, é Cristo que nos dá o Espírito Santo, é Cristo que nos prepara para uma nova vida. Há um rio que alegra a cidade de Deus. E esse rio provém do trono de Cristo. E esse rio é Jesus Cristo. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Querido Pai, nós te agradecemos porque talvez hoje muitas pessoas chegaram sedentas, Pai, sentindo sede, sentindo tristeza, sentindo a vida vazia e sem solução. Mas o Senhor, Pai, nos oferece da água, da fonte, da vida eterna. Uma água que nos dá vida eterna, Pai. O Senhor nos prometeu um céu, um novo lar. O Senhor nos prometeu uma nova vida. O Senhor tem planos maravilhosos para cada um de nós. Mas para que o Senhor possa fazer jorrar essa água, Pai, é necessário que haja uma mudança, como houve uma mudança naquela mulher de Samaria. Nós precisamos tomar decisões ao seu lado, para que possamos receber o dom do céu, para que possamos receber o Espírito Santo de Deus, para que possamos levar a mensagem, levar o novo extraordinário que é Cristo,
para as pessoas que estão sedentas. Se alguém hoje chegou, Pai, triste, vazio, que o Senhor possa preencher o vazio dessa pessoa. Nós oramos em nome daquele que está sentado à destra do trono do Pai, Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Louvado seja Deus pela mensagem, louvado seja Deus pela inspiração, e com certeza essa mensagem, essa palavra não somente informou, mas com certeza transformou, está transformando a vida das pessoas que estão assistindo. Muito obrigado, Rafael, pela mensagem. Com certeza Deus colocou isso no seu coração e de forma assim tão brilhante, de forma assim tão poderosa, você pôde transmitir nessa noite essa palavra. Tem pessoas aqui já escrevendo, aqui já interagindo, bastante gente aqui, a Elizabeth, amém, louvado seja o nome do Senhor, bastante amém aqui, amém, 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 Jesus é o nosso Salvador, está escrevendo aqui o Edson Silva, eu aceito a Jesus Cristo, aqui a Osmilda Rosa está escrevendo aqui, a Sandra Sobrinho, amém, a Sandra Sobrinho diz assim, olha, orem por nós, sábado faremos uma programação, vamos orar assim, Sandra Sobrinho, tem aqui a Elizabeth, eu aceito a Jesus Cristo, Vandercy, hashtag eu aceito, Deus tenha misericórdia de nós, teu povo, nossos filhos também, com certeza. Aqui Alan Carlos, um grande meu amigo aí, Deus seja louvado aí, tá falando você com certeza aí. Rafael, Elizabeth Teixeira, gratidão. Cida, eu aceito. Maria Rocha, amém. Selma, eu aceito. Jacira, amém. Deixa eu ver aqui. Sondila, isso mesmo, eu aceito Jesus em minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, e o Rafael vai me ajudar agora. Bem verdade que a água ali, ela representa, né, o Espírito Santo, o encontro com Deus. Mas, Rafael, tem pessoas aqui que precisam ter uma nova vida, como escreveu aqui o Roberto Coutinho, quer uma nova vida. E aquelas pessoas, Rafael, que precisam ainda, como diz o Rafael Santos, na outra quarta-feira, né, que precisam casar-se, né, se unir com Jesus. O que elas precisam aí estar fazendo, Rafael? Nós sabemos que a água, né, nós precisamos renascer também da água do tanque batismal, né? Opa, me explica direito como é que funciona renascer, a água, tanque batismal. Eu sei que tem um negócio atrás de você, negócio não, né? Uma estrutura atrás de você aí, é um tanque, isso é um tanque batismal. Me explica como é que é o processo aí, Rafael. Quando nós nos batizamos, a Bíblia diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, crer está ligado a ser batizado. Se você crê em Cristo como a fonte da água da vida, eu e você precisamos nos decidir pelo batismo. O batismo é importante porque nós morremos para esse mundo e renascemos para o reino de Cristo. Nós precisamos renascer para o reino de Cristo. Eu ouvi o senhor falando sobre a Vandercy, eu estou muito feliz pela decisão da Vandercy. Outras pessoas que estão aí aceitando Cristo em sua vida. O batismo é uma nova vida. Jesus nos dá uma folha em branco, nos dá uma oportunidade, e nós temos, quando nós batizamos, nós temos o passaporte para a vida eterna. Precisamos viver uma vida ao lado de Cristo, mas é como se fosse o nosso passaporte para uma vida nova e para estarmos com Cristo lá no céu. Amém. O novo extraordinário, ele passa por essa estrada, a estrada da decisão, a estrada de vocês firmar um compromisso com Deus, e aí Deus, ele começa a trabalhar na sua vida. Aqui a Silene escreveu, precisamos todos os dias renascer, isso é um fato. Esse renascimento, ele acontece a todo instante, a todo momento. Um abraço especial para Osmilda, ali da Igreja de Americana, Alvorada, Deus abençoe a senhora, irmã Osmilda. Ou seja, se você ainda não passou por esse processo, se você ainda não nasceu de novo, como diz lá em João, capítulo 3, aquele diálogo junto com Nicodemos, né? Você precisa nascer da água e do Espírito, né? Então, esse processo do nascimento na água, ele é muito importante para você que está nos assistindo. Se você ainda não foi batizado, onde você estiver, mande uma mensagem para a gente conversar, para a gente orar por você. Se você estiver em outra cidade, ou entre em contato com algum pastor, se você estiver aqui na região, nós estaremos felizes de receber você, para orar com você, e ensinar e mostrar o caminho que você precisa tomar para começar esse novo extraordinário na sua vida. Com certeza, na vida da mulher samaritana, o novo extraordinário começou
de uma forma instantânea. Logo em seguida, se você for ver o texto, ela vai para a cidade dela lá, ela vai para a região dela e começa a falar de Jesus. É o novo extraordinário que acontece quando nós entregamos a vida a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço especial para todos que estão assistindo aí. E eu quero agradecer mais uma vez para o Rafael Alvarenga, pastor, já futuro pastor, pela sua disposição, pela sua dedicação, pela sua vontade e desejo de estar aí servindo a Jesus. Muitas pessoas que estão te assistindo aqui gostam muito de você, são pessoas amigas, pessoas especiais para você, do sul do Brasil, São Paulo, norte, nordeste. Tem gente aí que te admira muito, viu, pastor Rafael? Amém, amém. Deus seja louvado por todas essas vidas aí. Estou vendo aqui os comentários, tá? Benção. Bastante gente escrevendo aqui, bastante gente. Olha, aqui Ceni, Deus seja louvado por tantas bênçãos através das pregações para o novo extraordinário. Eu vivo esse extraordinário há 24 anos e a cada dia extraordinário se faz novo. Deus é maravilhoso, maravilhoso, wonderful, perfeito. Amém. Esse é o nosso Deus. Amigos, então nós vamos encerrar, são 10h10 da noite, no dia 1º de dezembro de 2020. Olha que coisa linda, viu? Chegamos na reta final desse ano de 2020, um ano difícil para muitos, aliás, se não para todos, né? Mas Deus quer trazer na sua vida um novo extraordinário, que você se entregue a esse Jesus, coloque sua vida nas mãos de Deus, que muitas coisas ainda podem acontecer esse ano. Se você está solteiro, quem sabe Deus te envia alguém. Se você está desempregado, quem sabe Deus te envia alguém. Se você está com dificuldades de relacionamento, Deus vai solucionar essa situação. Se você está com dificuldade na sua vida espiritual, Deus quer causar um novo extraordinário na sua vida. Isso é fantástico. Esse é o nosso Deus maravilhoso, que faz nova todas as coisas.